Opa, eu sou o Nask, bom ter você por aqui. Hoje eu estou num cenário diferente porque, por motivos de força maior, eu não pude estar no meu escritório. E eu tô com um pequeno resfriado, então talvez a minha voz não esteja a mesma coisa, mas eu espero que o conteúdo ajude de alguma forma. Preparei esse vídeo para a gente poder falar sobre callbacks e eu acredito que você possa ter algum desses perfis. Você pode já ter utilizado bastante callback durante o desenvolvimento de sites, de aplicações, trabalhando com JavaScript, né? E você não se deu conta de que você estava trabalhando com uma callback. E você pode ser a pessoa também que nunca fez o uso de uma callback e está querendo ver como é que funciona. E aí, nesse caso, acho que para os dois perfis dá para recomendar que você não se preocupe com os termos, tá? Se preocupa mais em entender como que funciona o conceito da coisa do que necessariamente aprender que isso se chama callback, isso se chama aquilo, tá bom? O nome ele serve para a gente, enfim, encontrar com mais facilidade o conteúdo, mas aprenda o conceito, tá? Para fazer isso, eu vou bem baby steps aqui, bem devagarinho, voltar à explicação sobre funções. O que é uma função no JavaScript? Uma função é algo que você vai poder reaproveitar, né? Vai poder utilizar essa lógica diversas vezes. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui uma variável, eu vou fazer aqui como uma constante, tá? Eu vou colocar essa constante como name. E name vai receber uma string no valor que se chama, sei lá, vamos colocar aqui Ana, beleza? Eu vou ter aqui, então, vou executar um console log, onde eu faço a interpolação desse valor Ana com uma frase. Então, para isso, eu vou usar aqui template literals. E vou dizer aqui, ó, olá, vírgula, vou colocar a variável. Vou colocar aqui, ó, name. E quando eu executar, deixa eu salvar aqui e executar, olha só. A gente tem aqui a saída, olá, Ana. Beleza. E como que a gente faz para poder eu ter mais uma vez essa execução, só que com outro nome, né? Eu poderia pegar essa linha aqui, por exemplo, e duplicar. E aí aqui eu preciso que o valor seja diferente, por exemplo. E se eu quiser que o valor aqui seja olá, olá Pedro, porque da forma como tá, vamos limpar aqui e executar, ó. Ele repete a mesma frase, né? Eu posso mudar essa constante para ela ser uma let, agora, por exemplo. Então, inicialmente, name tem o valor Ana e vai imprimir no console. Depois, eu vou dizer que name tem o valor Pedro, uma string Pedro. Vamos salvar aqui, limpar e executar. Então, beleza, agora eu tenho ali olá Ana e olá Pedro. E se eu quisesse agora um terceiro nome, uma terceira versão, eu teria que fazer esse mesmo processo aqui de reatribuir os valores. Deixa eu jogar para baixo aqui. Vamos lá, vou reatribuir aqui para Maria, salvar e executar. Então perceba, ó, a gente tem aqui 3 resultados parecidos, né? A gente tem uma regra que está sendo seguida. Que regra é essa? Eu tenho ali a frase sendo impressa no meu console, mas eu tenho um valor que ele é dinâmico, que é o valor da variável, né? Essa variável ela é reatribuída ao longo do tempo, mas isso gera repetição de código, isso não é reaproveitável. Então o que a gente faz? A gente cria uma função. Isso vai simplificar a forma como a gente executa. Como que isso poderia ser feito? Ó, eu posso aqui escrever function e dizer, vou dar um nome para essa função, vou chamar de greeting, tá? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves para poder delimitar o escopo dessa função. E aí eu vou aqui utilizar o console log para poder imprimir a mesma frase, né? Então, de novo aqui, ó, template literals, olá, e aqui vem o valor que será dinâmico. E esse valor ele vem de onde? Existe uma coisa na função chamada parâmetro.
E esse parâmetro são valores que a gente pode inserir de fora, valores de entrada, para a gente ter aqui na execução o valor de saída. Então aqui eu vou colocar um parâmetro que eu vou chamar de name. É como se fosse uma variável, só que é o parâmetro da função. E aqui eu vou usar name. Beleza. Então eu acabei de declarar uma função que eu consigo reaproveitá-la. Por quê? Vou eliminar todo o outro código. Olha só. E aqui embaixo agora é só executar a função. Então, greeting. E eu escolho passar aqui o nome. Qual que eu tinha passado primeiro? Era Ana. Vou duplicar aqui. Vou passar o nome Pedro. E duplicar aqui também. Passar Maria. Beleza. Vamos salvar. Vou limpar aqui e executar. E olha só. Eu tenho a mesma saída com muito menos código, né? Então, é para isso que serve a função. Para a gente ter ali uma regra, uma rotina no código que a gente consegue reaproveitar. E a gente consegue reaproveitar tanto que a função ela é genérica, né? Ou seja, eu consigo passar qualquer nome para essa função, como eu fiz aqui nesses 3 exemplos, qualquer nome, e esse nome vai ser impresso, vai seguir a regra de imprimir essa frase no console, independente do nome, independente do valor que eu passei ali por parâmetro. E perceba aí a palavra-chave, valor. Isso significa que você pode passar outras coisas além de nomes ou strings via parâmetro. Vamos experimentar? Eu vou aqui, por exemplo, colocar no lugar dessa string 2, um valor numérico, tá? Eu vou salvar, limpar aqui e executar. E perceba que nesse caso funcionou. Ele imprimiu ali olá 2. Então eu consigo passar outros valores para a função. Se ela conseguir seguir a mesma rotina, a mesma regra, ela vai executar normalmente, independente do valor que foi passado. Só que entendendo que você pode passar outros valores diferentes de string, number e etc., isso abre as portas para a gente criar regras mais complexas. Por exemplo, imagina que você tenha um array, pode ser aqui um array de frutas, e esse array então a gente vai colocar ali os valores, ó. Banana, apple, opa, que ele reconheceu como um acento, apple, vamos colocar aqui orange, e vamos colocar aqui lemon. Beleza, tem aqui um array de frutas. Legal. E aí, eu quero executar uma regra para cada uma dessas frutas, tá certo? Como que eu percorro cada um desses valores no array? Bom, um array eu consigo aqui acessar através do index. Se eu colocar aqui 0, por exemplo, a primeira posição desse array. Vou utilizar aqui o console log para a gente poder ter a mesma visualização. Ó. Então, vou imprimir no meu console a primeira posição do meu array, certo? Vou salvar aqui, executar, tá lá. Então, olha só, eu aqui peguei a primeira posição desse array e eu imprimi. Beleza. E se eu quisesse passar por cada uma dessas posições? Aí eu teria aqui, por exemplo, colocar aqui o index 1, né? Imprimir, olha só, executar, beleza. Ele pega ali a segunda posição desse array. Só que isso fica ao longo do tempo impraticável, né? Imagina que eu tenho um array com inúmeras posições e como é que eu vou executar a mesma regra para inúmeras posições? Bom, aqui eu posso pegar e repetir, automatizar essa operação com um laço de repetição, por exemplo. Né? Posso pegar aqui uma const fruit of fruits. E aí fruit passa a ser a posição atual do meu array. Isso significa que no primeiro momento, quando esse for começar a ser executado, fruit se refere ao primeiro valor do array fruits, que é banana. Então se eu fizer aqui um console log de fruit, eu vou ter esse valor dinâmico. O for ele tem a característica de executar e continuar executando enquanto a regra for válida, né? Então, nesse caso aqui, a regra para o for off, que é esse tipo de for que eu estou utilizando, é executar enquanto tiver valores dentro do array, beleza? Nesse caso aqui, para cada índice ele vai executar essa regra. Então, vou pegar aqui e imprimir.
executar lá. Eu tenho a impressão, então, de todos os valores do meu array no console, tá certo? Beleza. Agora, como que a gente faz uma outra regra aqui? Imagina que eu quero, por exemplo, utilizar esse valor e colocar ele dentro de uma frase parecido com o que a gente fez agora há pouco com o nome. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui no meu console log, vou até duplicar, acho que vai ficar mais interessante da gente entender o problema. E aqui eu vou, então, interpolar uma frase. Então, the fruit is, a fruta é, e eu vou colocar aqui fruit. Beleza. Vou salvar. Então, aqui agora eu tenho duas regras, né? Uma é imprimir cada fruta individualmente e a outra regra é imprimir as frases com o nome das frutas ali dentro, né? Então, beleza, a gente está fazendo isso. Mas, de novo, não é algo simples da gente reaproveitar e tudo mais. Aqui começa a entrar um pouco da regra de callback, tá certo? O que a gente pode fazer com fruta? Ó? Vamos fazer aqui uma função que eu vou chamar de... vou colocar o nome eatFruit, tá? Só para cada fruta a gente vai fazer alguma coisa aqui, tá certo? Então aqui eu vou fazer um for const fruits, const fruit of fruits, e aqui eu vou fazer alguma coisa com o valor fruit, né? Beleza. Agora, a questão é, o que eu vou fazer com esse valor? Eu posso imprimir uma frase que traz esse valor para dentro da frase, igual eu fiz ali, the fruit is. Ou eu posso simplesmente utilizar o nome. Ou eu posso aqui criar um outro valor como um objeto que contém esse valor ali dentro. Eu posso fazer muitas coisas, né? Mas e se eu quiser que a função eatFruit ela faça qualquer coisa, independente, ou melhor, a partir de uma regra que eu passe para ela? Isso vai ficar mais nítido, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu quero, por exemplo, fazer aqui separado para a gente conseguir visualizar. Eu quero, por exemplo, poder dizer que eu vou imprimir cada fruta. Então, console.log é uma regra que eu vou passar. Eu quero pegar aqui fruta. Só que fruta está dentro desse escopo aqui, tá? Ou então eu posso querer fazer a execução da frase, igual a gente teve o exemplo agora. The fruit is, eu interpolo aqui, ó, fruit. Ou eu posso também querer fazer aqui um objeto que ele vai ter uma chave name e o name vai ser o valor de fruit, né? Para poder ter ali name banana, name apple e por aí vai. De onde vem esse valor fruit? Aí é que tá. Onde que eu vou pegar esse valor? Então, o que a gente pode fazer? Ó? Eu posso aqui pegar eatFruit e dizer que eatFruit vai receber alguma regra. Olha só, eu vou chamar de regra, tá bom? E aí aqui eu quero fazer alguma coisa com essa regra, tá certo? Então, vamos visualizar como é que isso aqui se monta? Vou fazer assim, ó. eatFruit, abre e fecha parênteses. Isso aqui é o suficiente para poder executar a função. E eu quero passar a regra ali para dentro. Como é que é a regra? Console.log, eu quero aqui fruit, né? Eu quero pegar ali a fruta. Só que esse valor não está chegando aqui para mim, né? Olha só. Ele fala, não foi possível encontrar o nome fruit. Você quis dizer fruits, que é o que ele consegue acessar aqui fora. E aí, como que esse valor ele chega até aqui? Ele poderia chegar até aqui se eu estivesse passando uma outra função aqui para dentro. E essa função ela tivesse esse parâmetro fruit. Então, olha só. Imagina aqui que eu faço uma function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E essa function ela vai receber aqui, ó, vai executar o console log fruit. E daqui do parâmetro eu recebo fruit. Mas aí você me pergunta, mas de onde está vindo esse parâmetro fruit? Daí a gente volta para a declaração da função. O que a gente estava fazendo? Repara, ó, se essa daqui é a regra, e eu passei aqui nos parênteses, ó, no parâmetro,
essa regra significa que a regra, na verdade, ela é uma função, né? Olha só, eu passei aqui embaixo a função. Então, regra, esse valor regra, ele é uma função. E se é uma função, eu consigo executar. Ou seja, eu consigo abrir e fechar parênteses, tá? E perceba que essa função, que está sendo representada pela regra, ela recebe fruit. Então, eu consigo passar esse fruit aqui, ó, para cá. Então, fruit, por exemplo, vai para dentro de regra. Se a gente pegar e executar, olha só, eu vou executar esse trecho aqui. Vamos ver o que a gente tem de saída, ó. Eu estava selecionando outra coisa. Peraí, deixa eu limpar, executar de novo. Pronto. Olha só, a gente tem a saída do console log, esse daqui da linha 10, tá? Que ele está imprimindo individualmente cada fruta, tá certo? E aí eu posso aqui mudar a regra. Eu posso aqui pegar e dizer que recebe uma template literals, the fruit is, e aí eu abro aqui para colocar a fruta. Salvo. Vamos executar, olha só. Tá lá, the fruit is banana, the fruit is apple, e assim sucessivamente, tá certo? Como que você também vai visualizar isso por aí, ó? Você vai ver muitas pessoas utilizando arrow function para poder simplificar. Olha só. E aí a arrow function ela chama o valor diretamente, né? Posso inclusive tirar aqui essas chaves para simplificar, olha só. E aí fica bem reduzido. Vou salvar e executar. E tá lá o mesmo efeito. Então de onde, quando você executa each fruit, de onde que vem esse parâmetro fruit, né? A própria declaração de each fruit está fazendo isso. Ela está pegando qualquer que seja a regra, né? Ou nesse caso a função que eu estou passando por parâmetro, e está pegando fruit diretamente do for e jogando para dentro dessa função, tá certo? Significa que vou aqui, ó, tirar esse fruit, tá? Pronto, virou uma função e é isso, né? E aqui eu vou executar the fruit is banana. Vou só colocar assim, the fruit is banana. Vou salvar e executar. Olha só. Ele repete. A função, ela funciona. Está repetindo para o número de frutas que eu tenho no array, certo? Só que eu não estou aproveitando o valor que eu já tenho aqui por parâmetro, que eu posso escolher pegar. Posso pegar ou não. Então isso daqui fica a minha escolha, tá certo? Quando que isso é útil? Quando que a callback ela é útil? Quando você quer poder repetir alguma regra com diferentes, ou melhor, alguma ação com diferentes regras. Então, de novo, vamos lá. Quando você quer repetir uma ação com diferentes regras, tá certo? Para isso, a galera que está por trás do JavaScript desenvolveu já algumas funções chamadas HOFs, que elas já têm esse comportamento padrão. Então, só para você saber, each fruit aqui, ela é classificada como uma HOF. Por quê? Porque ela recebe outra função por parâmetro. HOF é isso, é Higher Order Function. É uma função de ordem superior. Mas lembra que eu falei lá no começo? Não se prende aos nomes. Entenda o conceito. O que é uma HOF? É uma função que recebe outra função por parâmetro. Acabou. Tá certo? O que é uma callback? Callback é a função que eu passo para o parâmetro de outra função. Né? E aí isso consegue me dar permissão para que a callback ela receba por parâmetro algum valor da outra função, que nesse caso é a HOF. Each fruit é a HOF, é uma função que recebe outra função por parâmetro. E regra aqui é uma callback. A HOF each fruit ela está injetando o valor fruit dentro da callback regra, né? Passando isso via parâmetro. Aí vamos voltar aqui, ó, no que o JavaScript ele faz por padrão. Eu tenho aqui fruits e aí eu tenho, como é um array, uma HOF chamada map, né? Map é uma função. Lembra, uma HOF. Se é uma HOF, significa que ela pode receber
outra função por parâmetro. Então aqui eu vou colocar uma arrow function. E naturalmente essa arrow function passa a ser uma callback. Eu consigo pegar aqui, no parâmetro dessa callback, a unidade de dentro do array fruits. Eu poderia dar o nome que eu quiser, mas para mim faz muito sentido pensar que a unidade de fruits está no plural, a unidade vai ser fruit. E eu consigo aqui passar então alguma regra para map, né? O que map faz? Map me retorna um novo array dependendo do valor que eu retornar para callback. Se eu, por exemplo, retornar aqui banana, olha só, banana, não estou utilizando o parâmetro fruit, né? Estou só retornando banana. A map ela vai me dar um novo array, tá certo? Então se eu pegar e armazenar esse array aqui, ó, vou colocar o nome de new fruits. New fruits recebe o valor de map, né? Se eu aqui embaixo fizer um console log de new fruits, olha só, new fruits, vou salvar e executar. Tá lá, eu tenho um novo array, banana, 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 certo? Agora eu posso aproveitar e pegar aqui o parâmetro fruit e fazer alguma coisa, como por exemplo, que a gente estava vendo, the fruit is, eu passo aqui fruit, né? Salvo, vou limpar e executar. E tá lá, um array com the fruit is banana, the fruit is apple, ele está aproveitando. Como que a gente faria uma função map? Se a gente tivesse que criar ela do zero. Vamos entender isso daqui, ó. Function, eu vou chamar de map array, só para a gente não ter conflito da nomenclatura. E aí eu vou dizer que, nesse caso, eu vou estruturar ela um pouquinho diferente, tá? Porque a map, ela você consegue acessar a partir de um array e passar uma callback por parâmetro. A minha map eu vou passar tanto o array quanto a callback por parâmetro, tá bom? Então aqui eu vou fazer, ó, vai receber algum array, qualquer array, e aqui vai receber alguma callback, tá bom? A map, eu quero que ela retorne um novo array. Então eu vou ter aqui, ó, vou fazer uma constante new array, recebe um array vazio. E esse array, ele vai ser retornado no final de tudo, tá bom? Que tudo é esse? Tudo aqui é a regra que a callback me trouxer, né? Lembra, a callback quando executada, igual aqui em cima, o que ela está trazendo para mim? Uma string, né? Uma frase. Eu quero fazer justamente isso. New array vai receber .push, ó, fazer um push lá para dentro de algum valor. E que valor é esse? O valor que a callback me trouxer quando eu executar. Só que aí eu entrego de bandeja para a callback o valor atual do meu array. Então, para isso, eu preciso percorrer o meu array. Aí eu posso utilizar aqui um for of, ó, const element of array, que é o meu parâmetro. E eu passo essa regra aqui para dentro, ó. Então, eu consigo pegar o element e jogar aqui. Element. Beleza. Pronto. Está declarado o meu map. Eu tenho um array sendo construído aqui no começo. Eu faço uma iteração para poder percorrer o array que foi recebido por parâmetro. Então, eu consigo passar por cada elemento desse array. A cada elemento, eu vou fazer aqui um push do valor que a callback me traz quando ela é executada, né? E eu passo para ela o element caso a callback queira aproveitar esse valor. No fim das contas, eu retorno o novo array. Então, eu vou pegar aqui e executar, ó, map array. Passo ali para dentro o array fruits. E aqui eu vou passar uma callback, vai ser uma arrow function, que vai retornar aquela frase, ó. The fruit is... E eu vou colocar aqui, vou colocar um 2 no final, só para você ver a diferença, tá? Eu quero pegar aqui fruta, né? Fruit. De onde que vem esse valor? Do parâmetro. Parâmetro da callback. Beleza. Vou salvar, limpar aqui e executar.
E faltou só um detalhe, deixa eu armazenar isso daqui numa variável const. Deixa eu ver. Eu chamei ele de new fruits, eu vou colocar direto no console log, tá? Também funciona. Console.log, vou colocar esse valor ali dentro. Pronto. Salvar. E executar. Então tá lá. Aqui em cima eu utilizei o map que o JavaScript já dispõe, né, de forma nativa. Então eu tenho aqui um novo array sendo retornado, ó, novo array, onde cada posição desse array é uma frase. The fruit is banana, the fruit is apple, the fruit is orange, por fim, the fruit is lemon. Aqui embaixo eu já tenho a execução da função mapArray, que eu criei, né? Ela me trouxe um novo array com the fruit is banana, 2, the fruit is apple, 2, e assim sucessivamente, tá? Então a gente recriou, tá certo? Eu consigo agora passar qualquer regra, qualquer callback aqui para fazer qualquer coisa e eu vou ter um comportamento que é o quê? Sempre um novo array sendo retornado por map, tá bom? Aí já entra aquele perfil, né, que eu tinha comentado lá no começo do vídeo. Você talvez já tenha utilizado a map para cima e para baixo, né? E você nem se deu conta de que você estava utilizando um callback, passando o callback para dentro de map. Mas sim, você está fazendo isso, tá? E hoje o JavaScript ele já tem uma coleção de hofs, né, que fazem basicamente tudo que a gente precisa, né? A map, ela retorna um novo array para cada valor que for utilizado, ou melhor, você aplica ela num array, né? Cada valor desse array vai ser retornado um novo valor. É isso que a map faz. Você já tem isso pronto. Você já tem aí hoje a foreach, que é uma hof que não tem retorno, mas ela permite que para cada posição de um array você faça alguma coisa, tá certo? E isso já abre portas aí para você também perceber que a foreach consegue chegar no mesmo resultado de uma map. Só que como a map ela já cria um novo array, e a foreach não tem retorno, a foreach você teria que trabalhar com um array externo, mas funciona. Você tem aí find para poder encontrar um valor específico dentro de um array. São funções que são hofs, né, high order functions, elas recebem outras funções por parâmetro. E dependendo da callback, da função que você passar por parâmetro, elas vão trazer algum resultado, tá certo? Então você já utiliza callbacks no seu dia a dia, né? Se você estiver trabalhando aí com o DOM, por exemplo, e você pegar um elemento, e esse elemento você fizer um add event listener, olha só, tá? Para você adicionar um evento ali. Aí você passa aqui uma string, né? Por exemplo, clique, e aqui você vai passar um valor, que é uma função que faz alguma coisa, né? Aí aqui você aprendeu que você consegue capturar o evento de clique. Você consegue fazer alguma coisa com esse evento, como por exemplo pegar aqui event.target, e esse event.target vai ser o elemento que você clicou, né? Isso basicamente é o que? Vamos recriar aqui, ó, uma função add event listener, que ela recebe como parâmetro, 2 parâmetros nesse caso. Vou colocar aqui o tipo do evento, e eu vou colocar aqui a callback, tá? E aí, fazendo de forma abstraída, né? A implementação ela não é essa, mas para reproduzir o efeito poderia ser. Imagina que a gente tem aqui uma condição onde se tipo do evento for estritamente igual a clique, você vai executar alguma coisa, né? E esse alguma coisa é o quê? A callback. A callback ela vai executar. Só que a callback ela recebe event, né? E quem que é event? A gente pode fazer aqui, ó, objeto event, que vai ter várias informações ali dentro, tá certo? Uma delas é o quê? A chave target, né? Então posso ter aqui uma chave target, que eu digo que vai ser o elemento, tá? É um exemplo. E aqui eu passo event para dentro da callback. Isso significa que quando você executar a add event listener, você vai conseguir passar uma callback, e essa callback ela recebe o event, tá? Isso aqui é a mesma regra sendo executada no JavaScript, tá? De diversas formas, diversas aplicações que você tem. Quando você está trabalhando no DOM, quando você está trabalhando aí num back-end,
muitas vezes com alguma biblioteca que ela já dispõe para você ali, por exemplo, uma forma de você capturar erros, tá certo? Tem ali uma função, sei lá, que você executa ali uma função de rota, não sei. Tô imaginando aqui, tá? Essa função de rota ela recebe aqui um endpoint barra sobre. Aí ela vai receber aqui uma função, olha só, para poder executar alguma regra naquela rota, né? E aí depois ela recebe aqui uma outra função para caso tenha um erro naquela rota, tá certo? Você pode fazer alguma coisa para poder tratar esse erro. Então imagina que você vai fazer aqui um console error do erro, né? Mas de onde vem esse erro? Aí pode dizer que aqui vem esse erro. Não sei, estou imaginando, tá? Isso é JavaScript. É o que? Você tem ali uma função que ela recebe uma callback e ela recebe uma outra callback também. Só que a terceira callback, ou melhor, a segunda callback, que é o terceiro parâmetro, ela recebe ali o parâmetro de erro. E aí você consegue tratar esse erro de alguma forma. Enfim, é JavaScript, tá certo? Eu espero que você tenha entendido melhor como que funciona o conceito de callback. Talvez falando aqui seja mais simples de entender, mas é bom que você pratique, experimente, tá? Fazer bastante coisa. Eu espero que o conteúdo tenha te ajudado bastante. A gente se vê até semana que vem. Não deixa de deixar aí o seu gostei, de se inscrever no canal. Até semana que vem. Forte abraço.